Boa tarde a todos. Eu estou me reportando aqui a um momento delicado que nós estamos vivendo, com grandes incertezas, não apenas pelo lado das eleições, né, mas pela situação da economia que prevalece nesse momento. Nós temos aí uma série de dificuldades, uma série de problemas e desafios que vão naturalmente ter que serem tratados pelo próximo governo. Então, eu vou fazer um sumário rápido de quais são esses problemas, os principais problemas que foram sendo construídos, vamos dizer assim, ao longo das últimas gestões, né, do Lula e Dilma, e depois fazer uma especulação como esses problemas poderiam ser enfrentados, quer dizer, de que maneiras diferentes de atacar esses problemas a partir de 2015. Né? Eu vou me restringir a 2015 porque já é muito especulativo, se a gente for para frente, então fica mais difícil ainda. Né? Bom, então eu vou dividir a coisa aqui, que eu chamei de herança Lula-Dilma. Primeiro, taxa de inflação de 7,5%, contida a 6,5%, oficialmente é 6,5%, pelo congelamento de preços administrados, né, da energia, combustíveis, transportes, e taxa de câmbio apreciada. Quer dizer, a apreciação cambial, junto com esse congelamento de preços, explica o fato da inflação ser ainda só 6,5%. Mas, na verdade, a inflação dos chamados preços livres, fora esses que são controlados, é 7,5%, né? Que é uma inflação muito elevada para qualquer parâmetro que a gente queira. Né? Segundo, uma estagflação da economia. Inflação alta e economia paralisada. Né? Crescimento, esse ano, praticamente zero. Né? Nós estamos com 1% de crescimento, não vai acontecer. Nem 1% vai acontecer. Né? 0,5%, zero, alguma coisa em torno disso. Né? Contração contínua da produção industrial, né, que não é desse ano só, mas está continuando esse ano. Quer dizer, um processo claro de desindustrialização contra o qual não se fez nada, a favor do qual se fez muita coisa. Né? Quer dizer, o governo, ao apreciar câmbio, por exemplo, ele matou a indústria. Né? Queda na taxa de investimento. A taxa de investimento de 2014 deve ter caído para 16,5% do PIB, de um patamar que sempre foi algo em torno de 18% a 20%. Chegou a 21% um ano aí. Né? 16,5% do PIB, com hipóteses razoáveis sobre depreciação do estoque de capital, praticamente o investimento líquido é zero. Né? Você está conservando o estoque de capital só, você não está expandindo nada do estoque de capital. E, claro, em muitos setores que nem isso investem, né? O estoque de capital está depreciando. O caso da infraestrutura é típico. Né? Você não investe na infraestrutura na proporção em que se desgasta a infraestrutura. Né? Então, a infraestrutura tende a encolher cada vez mais. Né? Desemprego em alta, quer dizer, há sinais claros que a taxa de desemprego ainda não subiu, mas vai subir, né? E a produtividade geral da economia está em declínio por 4 anos seguidos. Né? Nós estamos perdendo produtividade, especialmente na indústria, mas também nos demais setores. Né? Bom, isso aqui é a trajetória da inflação, não tem novidade. Né? A inflação tem uma trajetória crescente ao longo desses anos recentes. E o governo responde, eu já vi isso muitas vezes a presidente Dilma, dizer, não, mas esses resultados se devem à pior crise internacional que nós sofremos ao longo desses anos, não sei o quê, A crise internacional não explica esse fracasso. E aqui eu tenho uma coisa muito simples. Né? Eu tomei aqui, de 2011 a 2014, nesses 4 últimos anos, a taxa de crescimento de alguns... primeiro, da economia mundial, 3,5%. Dos países bons da América Latina, Colômbia, Chile, México e Peru, deu 4%, não é isso? 4%. Aí eu peguei os países, os chamados RICs, né? Os BRICS sem o Brasil. Rússia, China, África do Sul e Índia. Né?
deu 6%. Não, mas por causa da China. A China foi 7,5%. Se você tirar a China da amostra, dá 5 e pouco, certo? E o Brasil teve um crescimento médio de 1,7%, 1,6% nesses 4 anos. Né? Não tem nada que ver com a crise internacional, certo? Esse crescimento pífio é resultado de políticas erradas domésticas, né? Não tem nada que ver com o resto do mundo. E quando você pega a taxa de inflação mundial está em 3,25% ao ano, mais ou menos. Né? Isso incluindo países desenvolvidos e países em desenvolvimento. São dados do FMI. Né? Colômbia, Chile, México e Peru têm uma inflação 3,2%, mais ou menos. Né? Os RICs têm uma inflação de pouco mais de 6%. E o Brasil, mais ou menos, a mesma inflação desse bloco dos RICs. Isso principalmente por causa da Índia, que a Índia tem uma inflação de quase 10% ao ano. Se pegar a China, a África do Sul e tal, a inflação é bem menor. Sabe? Mas a Índia acaba levando essa média para um nível muito alto. Né? Então, é interessante isso, porque tem sido uma coisa sistemática do governo. Eu vi uma entrevista da presidente Dilma na Rede Globo e o entrevistador perguntava, mas a senhora não atribui isso a erros do seu governo? Não, por causa da crise internacional, sabe? É outra bobagem que ela falou, é claro, coisas que sopram na orelha dela, né? Que foi, não, sabe por quê? Esse resultado está tão ruim por causa dos feriados que houve na Copa do Mundo. Pô, é agredir a nossa inteligência, né? É uma coisa, né? Taxa bruta de investimentos, já falei sobre isso, não tem aqui 2014, estava em 17 o ano passado, deve ter caído para 16 e pouco, né? Que é investimento líquido zero. Desculpa, aqui tem eu pulei aqui aqui a segundo grupo de problemas, desequilíbrio fiscal. É grave, a situação é grave, vai ser muito difícil recuperar isso, vai exigir muita força política para fazer o que tem que ser feito. Porque foram 12 anos de absoluta irresponsabilidade fiscal. Né? Expansão violenta de gastos correntes, não de investimento. Se fosse investimento, a gente até podia considerar, tá certo? Mas são gastos correntes, são gastos do custeio estatal, né, salários, manutenção, etc., e gastos com distribuição de renda, tanto na área previdenciária quanto na área dos programas sociais. Né? Uma expansão de gastos incompatível. Quer dizer, enquanto a receita foi crescendo, porque a economia, em função do boom mundial, estava crescendo, esse negócio foi mais ou menos equilibrando. A partir de 2011, quando esse boom mundial já não era, até antes, né? Mas o Brasil ainda teve uma sobrevida em termos de... Chegamos numa situação mais realista, aí começa a aparecer o buraco. A reação do governo, ao invés de conter despesas, foi empregar mágicas contábeis ano após ano para tentar escamotear os resultados. Né? É muito parecido com o que o governo grego fazia antes de quebrar. Né? Em 2014, que é esse ano, o superávit primário deve ser de 1%, mediante essas mágicas. Né? O déficit total do governo, do setor público, é de 4,4% do PIB, que é um déficit... claro, não é 12% quando era na Grécia, tá certo? Mas 4,4% é um nível, para as condições brasileiras, muito elevado. E a relação dívida bruta PIB... um aumento de 2 pontos percentuais para 64%, que é um nível perigoso, né? Principalmente tendo visto o tamanho do juro real no Brasil. Quer dizer, o governo tem que desembolsar um valor muito alto, né, sobre uma dívida desse tamanho, por conta até do juro real muito alto. Né? Então, o perfil de dívida bruta interna é um perfil preocupante, tá certo? Porque é um negócio explosivo até aqui, né? O comportamento. Quer dizer, a coisa ficou mais ou menos aí estável até 2010, né? E a partir do governo Dilma a coisa explode. Né? Quer dizer, o que significa que o controle que havia, se é que havia,
desapareceu nesses anos recentes, né? Terceiro ponto, o setor externo brasileiro. Déficit em conta corrente, 4% do PIB. É preocupante? Não seria preocupante se o país estivesse crescendo, as exportações aumentando, estava tudo correndo bem. Tem países com déficits até maiores do que esse e que funcionam perfeitamente, não tem nenhuma preocupação. No caso brasileiro, dada a perda de competitividade das exportações, especialmente das exportações de manufaturas, a coisa é preocupante, né? É um déficit que já não depende só do ingresso de capital estrangeiro anual para poder ser financiado, né? E é evidente que o uso do câmbio para segurar a inflação piora o quadro, né? O câmbio apreciado acaba criando mais incentivo para gastos com importações de bens e serviços e menos incentivos para a exportação de bens e serviços, né? Agrava o déficit em conta corrente. O cenário internacional para 2015 não é um cenário muito favorável, do ponto de vista principalmente financeiro, né? O juro americano está voltando ao nível histórico, né? Os juros de mercado já chegaram próximos disso, o juro do Fed deve começar a subir. Tem gente que fala até esse ano ainda, porque a economia está chegando quase no pleno emprego já, né? E isso não justifica mais manter o juro em 0,25 ao ano, né? Então, ele provavelmente vai começar a elevar o juro primário nos Estados Unidos. O preço de commodities está estável ou em queda, né? Em termos reais está em queda, né? O que prejudica muito o Brasil, que é uma máquina de produzir commodities hoje, né? De exportar commodities. Então, deve haver, no ano que vem, um aperto da liquidez internacional. Houve recentemente, uns meses atrás, um relatório do FMI, ou uma palestra da diretora-geral do FMI, eu não me lembro, que saiu nos jornais aqui, inclusive, em que ela coloca o Brasil como um dos países fragilizados e vulneráveis a problemas internacionais, né? E isso mereceu até do governo brasileiro, do Manteiga e tal, um repúdio e não sei o quê, que os caras não sabem nada. E na verdade é isso, né? Quer dizer, o país está vulnerável, tá certo? Está vulnerável por conta desses desequilíbrios, né? O país não cresce, a dívida pública explodindo, câmbio apreciado, exportação praticamente estagnada. E aí? E se o cenário internacional virar, nós vamos ter dificuldade, né? Nós vamos ter dificuldade. E isso pode acontecer em 2015. Além do que, fala-se muito no que as agências de rating rebaixariam mais uma vez o nível do país, né? Eventualmente até para baixo do grau de investimento, certo? Em função desses problemas que eu estou apontando, quer dizer, a economia parada, inflação alta, né? Dívida pública em expansão desenfreada, déficit em conta corrente, quer dizer, é um menu aí que compõe um quadro ruim para avaliação de risco do país, né? Esse é o déficit em conta corrente, o perfil do déficit, quer dizer, a partir de 2008 ele apareceu, né? Em 2007 a gente tinha ainda praticamente equilíbrio, né? Então, de 2008 para cá ele foi não só positivo, mas ele foi crescendo ano a ano, né? E aqui a necessidade, o que eu chamei de necessidade líquida de financiamento externo, que é o déficit em conta corrente menos o ingresso de investimento estrangeiro direto, né? O ingresso líquido, né? Que é o ingresso de investimento estrangeiro no Brasil menos o investimento brasileiro no exterior, tá certo? É o saldo líquido dessa conta, que é um recurso de longo prazo. Diz, bom, na medida que eu estou conseguindo financiar a conta corrente só com investimento direto, eu estou tranquilo. Isso estava acontecendo até mais ou menos 2010. Não é? Aliás, desculpa, até 2011, não é? Em que a necessidade de financiamento com outros tipos de recursos era negativa, não é? O Brasil estava folgado nesse aspecto. A partir de 2012, você começa a ter uma relação inversa. Quer dizer, esse ano de 2014, o Brasil vai precisar de uns 35 bilhões de investimentos, empréstimos e financiamentos, mais investimentos em carteira, que o Banco Central chama, que são investimentos de portfólio, né? Capital mais especulativo, para fechar a conta. Ou vai ter que perder reserva, não é?
De duas uma, tá certo? Então, não é uma situação mais tão tranquila quanto foi nos anos anteriores. Aqui, apenas para indicar uma coisa que também não é surpreendente, a taxa de poupança interna no Brasil despencou nos últimos anos. Não é? Quer dizer, essa coisa de privilegiar o consumo, expandir o consumo interno e tal, é muito boa, mas isso se fez à custa de uma queda na taxa de poupança, uma queda importante. Não é? A poupança interna brasileira, que era algo em torno de 18%, 19% do PIB, hoje está em 14%. Não é? Está certo que a poupança pública também é altamente negativa, né? Deve estar nos 2,5, 3 pontos do PIB negativo. Quer dizer, o setor público despoupa, né? O setor privado poupa, o setor público despoupa, come um pedaço da poupança privada para financiar o déficit, tá certo? Então, o líquido que sobra para fazer investimentos é pouco mesmo, né? E, finalmente, a questão do câmbio. Esse talvez seja o foco do setor externo, que o resto, mais ou menos, é consequência desse negócio, tá certo? O câmbio real brasileiro é o mais baixo dos últimos 20 anos. Não é? Quer dizer, aqui eu tenho o FHC 1, o FHC 2, o Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. Dilma. Não é? O nível de câmbio do Lula 2 já foi... Se entregou aí. É verdade. Lula 1? Dilma 1? Dilma 1. Deus me livre. Mas você vê que o câmbio de equilíbrio, não é, vou chamar de 100, tá certo? Aqui é o nível 100, né? No período Fernando Henrique II e Lula 1, o câmbio ficou acima do equilíbrio. O real estava que nem a China, né? Estava depreciado, né? Estava acima do equilíbrio, certo? A partir do Lula 2 e da Dilma, o câmbio passou a ficar fortemente apreciado. E é aqui que começam a acontecer mais seriamente os problemas industriais, inclusive, né? A partir de 2006, 2007, por aí, né? Quando o câmbio começa a despencar, né? Fortemente. Bom, e finalmente, outro problema, que é um problema que é econômico, mas também é político, né? São coisas que o governo fez ao longo desses anos, várias coisas, mas vamos dizer, 3 coisas que têm implicação direta no crescimento da economia. Intervenções a nível microeconômico, em setores básicos da economia, geralmente de uma forma desastrada, né? Por causa da energia, transportes, certo? A recaída no protecionismo para aliviar a queda na indústria, né? Proteger um pouco a indústria contra as importações, tá certo? Uma série de medidas protecionistas ao longo do tempo. Não é o caminho, né? Esse caminho só dá um desafogo aparente no curto prazo, mas é uma ruína no longo prazo. E o isolamento internacional, quer dizer, o Brasil perdeu participação no comércio mundial, foi fazer acordos comerciais com Palestina, Israel e um africano que eu não lembro, Líbia, né? Enquanto a Colômbia foi fazer com a China, o Chile fez com um monte de gente grande, né? Que pode comprar suas coisas, tá certo? O Brasil foi fazer com Palestina, Israel e Líbia, né? Então, essa coisa também é um viés ideológico do PT, que eles privilegiam o que eles chamam de comércio sul-sul. O comércio sul-sul é uma balela, tá certo? O comércio é norte-sul, é o norte que tem condições de comprar o que se produz. Não é Estados Unidos, Europa, Japão, tá certo? Não é a Líbia, nem Israel, nem muito menos Palestina, tá certo? E, no entanto, esse foi o tom de toda a política externa brasileira nesse período todo. Isso também precisa consertar, né? E não é fácil, porque a gente pode estar chegando atrasado no jogo, né? Outros países já se apropriaram desses ganhos, tá certo? E, finalmente, um lado mais institucional, que também preocupa, né? Essa crise de confiança no governo é generalizada, né? Ninguém acredita mais nada. Não acredita na justiça, já não acreditava. No legislativo, também não. E agora não acredita no executivo também, né?
Isso leva aos agentes de mercado a uma situação de grande perplexidade, de grande incerteza, né? De medo mesmo. Tá certo? Eu acho que hoje todo mundo está com medo. Quem tem alguma coisa a perder nesse país está com medo, né, do que possa acontecer, porque nós já vivemos situações dramáticas no passado. A última delas foi em 2002, e era um pânico, né? A fuga de capital tremenda do país, com a possibilidade do PT ganhar. Felizmente, aconteceu muito menos do que se temia, né? Tivemos outro em 90, né? 89 para 90, na entrada do Collor. Né? Então, o pessoal está meio escaldado, né? Está preocupado com o que possa acontecer. Né? Ameaças claras às instituições democráticas, conselhos sociais, tentativas de controle da imprensa. Vira e mexe, você tem exemplos de desrespeito ao direito de propriedade e aos contratos, né? Reformulação unilateral de contratos, como aconteceu na energia elétrica. Né? E, finalmente, mas não menos, né, a corrupção generalizada e impune. Quer dizer, eu acho que o país nunca foi tão corrupto quanto agora, pelo menos que eu me lembre. Né? A corrupção hoje é um negócio estrondoso, que atinge todos os níveis de governo, desde o presidente da República até o ascensorista do prédio. Né? Bom, então, em função disso, como reagir? Né? A questão da... Desculpa. Acho que saiu do ar o negócio. Tiraram? Tiraram do ar. Ah, não, está aqui. É o patrulhamento que o professor anterior falou aí da urna. Então, eu acho que nós podemos pensar, eu não estou dizendo que um desses cenários vai acontecer, pode acontecer um mix dos dois, né? Essa possibilidade? Um pouco no cravo, um pouco na ferradura, e aí, né, como a solução bem brasileira, né? Você, não, vai, mas não tanto, tá certo? Mas vamos dizer, você tem dois parâmetros hoje na América Latina, tá certo? A América Latina tem um cisma, né? Você tem alguns países que se encantaram com o conto da sereia do socialismo bolivariano, tá certo? Que é Equador, Bolívia, Venezuela, Argentina, quem mais? Brasil, né? Brasil também. E os países que conseguiram manter-se imunes a essa praga, né? Que é o caso, principalmente, eu estava citando lá do Chile, Colômbia, Venezuela, Peru e México, tá certo? Quase caíram, mas estão resistindo ainda, né? Então, para que lado está indo o Brasil? Obviamente está indo para o lado argentino, até aqui, nesse governo, tá certo? A partir de 2015, vai assumir essa trajetória argentina ou vai tentar voltar para a ortodoxia econômica? Né? E eu estou falando isso independente de candidato, tá certo? Quer dizer, claro que se o candidato vencedor for o Aécio Neves, com certeza ele vai para o lado ortodoxo. Já no caso da Dilma ou da Marina, eu não sei, não dá para saber. Né? Da Dilma até é mais provável que vá para o lado argentino mesmo, né? Mas a Marina é uma incógnita, né? Eu não sei o que ela pensa, ela não olha, quem vai pensar para ela, né? Tem isso, né? Então eu estou fazendo dois cenários polares, digamos assim, tentando entender de que maneira que cada um procederia, né? Então, no caso ortodoxo, há uma série de providências que seriam imediatas, né? Primeiro, o retorno ao tripé da política econômica, é o famoso tripé, né? Que é metas de inflação para valer, quer dizer, com um Banco Central autônomo, né? Não um Banco Central subserviente, como foi o Banco Central nesse governo, tá certo? A austeridade fiscal, quer dizer, você tem um programa explícito, claro e crível de ajuste fiscal, sério, certo? Para reverter essa tendência explosiva da dívida pública nesses anos todos. E tem que fazer controle de gasto. Para fazer isso não tem jeito. A receita não vai crescer mais. Com a economia quase não crescendo, a receita não vai, né, crescer mais como se teve no passado. Né? E taxa flexível de câmbio. Tem que enfrentar o problema do câmbio, tá certo?
O Banco Central está segurando pelo rabo a taxa de câmbio, né? Os swaps reversos, swaps de venda futura de dólar e coisa assim, tá certo? Mas em algum momento você vai ter que ir para um realismo cambial, né? Isso é ruim do ponto de vista da inflação, tá certo? Porque se o câmbio depreciar 30%, 40%, como seria o caso num cenário desse, vai ser bom de um lado para quem exporta, etc., né? E para quem compete com importados, mas vai ser ruim para a inflação, tá certo? Eu não tenho dúvida, ainda que seja um dano transitório, né? A inflação não vai subir e ficar, ela pode voltar depois de algum tempo, né? Segundo, um programa, também isso vai ser no primeiro dia de governo, programa explícito e rápido de recuperação de preços administrados. Você tem que anunciar, falar, olha, o preço da gasolina está defasado em, 30%. Eu vou reajustar 10 esse mês, 10 o mês que vem, 10 no outro mês. Certo? Energia elétrica, a mesma coisa. Também vai gerar inflação, insatisfações e tal, mas o que vai fazer? Está errada a política, né? Você tem que consertar esse negócio. Fim das intervenções no domínio econômico, regras claras, restauração das agências reguladoras autônomas, né? O Lula, desde o primeiro momento, ele repudiou as agências reguladoras, transferiu o controle dos setores de volta aos ministérios, né? E deu no que deu, né? Não deu nada bom. Certo? Retomada da agenda de reformas, eu suspeito, começando com a reforma tributária. Não aquela dos nossos sonhos, mas há condições de você melhorar muito o sistema tributário, muito, sem perder muita receita. Vai perder? Vai, mas não muita receita. Certo? É possível simplificar o sistema tributário. Certo? E tem? Ou pode até aumentar, dependendo de como a coisa for feita, tá certo? Programa gradual de integração na economia mundial. Quer dizer, tem que, no primeiro dia de governo, tem que botar lá um sujeito no Itamaraty, no Ministério da Indústria e Comércio, etc., que vai pegar a mala e viajar o mundo, né? Vendo o que é possível fazer de acordos ainda para o Brasil, né? Esse da União Europeia, por exemplo, que está encalacrado faz mais de 10 anos, né? Falou, não, é porque nós dependemos dos nossos amigos do Sul e tal. É que se dane os amigos do Sul, eu vou fazer e pronto, tá certo? É o meu interesse de longo prazo, né? Se eles quiserem ir junto, tudo bem. Se não quiser, paciência. E desculpa, aqui está pulando coisa. Não, está certo, está certo. Então, esse é um conjunto de coisas que vai produzir em 2015 uma situação ruim. Mas uma situação que você olha e diz, não, mas tudo bem, mas eu estou indo na direção correta. Em algum momento eu vou colher os frutos disso. Tá certo? Eu vou passar um aperto aqui. Talvez no ano inteiro, talvez em parte de 2015, mas eu vou depois, eu estou com uma perspectiva de melhorar. No outro não, no outro é o contrário. Você está tentando segurar os problemas da pior forma possível, né? Mas não está dando perspectiva. Esse é o problema. Esse é típico do que aconteceu no governo Dilma, tá certo? Quer dizer, chegou um ponto hoje, em 2014, que não tem perspectiva mais. O que ela pode prometer? Mais crescimento zero? Mais inflação para o ano que vem? Sabe? Então, a reação de um governo desse tipo é a reação argentina, né? Você começa a controlar a inflação com controles de preço, né? Você decreta guerra aos supermercados, não corrige preço nenhum, tem que abaixar na marra, ou conservar a inflação na marra. Controle estrito sobre a taxa de câmbio, você começa a introduzir restrições cambiais importantes, como tem na Argentina hoje, né? Hoje não, já há vários anos. Quer dizer, a liberdade de comprar e vender moeda estrangeira, né? Você passa... lembra aquela situação antiga nossa de centralização cambial, de controle, monopólio cambial pelo Banco Central? A tendência seria você caminhar nessa direção, tá certo? A expansão fiscal, né? Porque, afinal de contas, a política fiscal, eles acreditam nisso, tem que ser anticíclica, né? Se a economia está indo mal, eu tenho que estimular através do gasto público. É o gasto público. A presidente mesmo disse outro dia, olha, controlar o déficit fiscal
e, portanto, baixar a inflação por esse lado, requer o corte dos programas sociais. Como dizer, eu não vou fazer isso. Né? O que é uma falácia, quer dizer, o que tem uma coisa com a outra, pô? Você tem milhões de coisas para cortar, além de programa social, né? Mas é uma enganação geral, tá certo? É um negócio que é irritante, porque agride a inteligência da gente. Né? Vim com essa lorota de que precisa cortar programa social para controlar o déficit. Uso dos bancos estatais, que já foi uma característica importante desde o Lula, né? E continua sendo, tá certo? E seria ainda mais, né? A partir porque os bancos privados, tipicamente, eles começaram a puxar o carro na medida em que a economia começou a dar sinais de fraqueza, o pessoal a inadimplência começou a subir, todo mundo ficou mais cauteloso. E os bancos entraram para repor a coisa. Não é? Eu acho que esse processo deve se intensificar nessa linha aqui. Intervenções no sistema de preços vão continuar e vão se ampliar para outros setores. Não é? Eles estão loucos para entrar no setor mineral, né? Não conseguiram entrar ainda. Entrar assim, firme, né? E eventualmente outras coisas. Até com a restatização de empresas. Porque se você controla preço, a empresa quebra, ou está na iminência de quebrar, você vai lá e assume, tá certo? Aumento do protecionismo e restrições cambiais, que eu já falei, tá certo? Então, é um caminho que não tem horizonte. Entende? Quer dizer, foi o que a Cristina Kirchner fez. Ela não deu horizonte para a Argentina. Na medida que ela fazia isso e não dava resultado, ela tem que fazer mais do mesmo. Não é? Começar a meter a mão nos institutos de pesquisa para falsificar as estatísticas de inflação e de crescimento da economia. Não é? Crescia 9% ao ano. A inflação era 10%, quando na verdade era 25%. Quer dizer, isso é o cúmulo chega a esse ponto, né? Se você enveredar por um caminho desse tipo. Eu quero crer que a gente não vai para esse lado, tá certo? Mas é uma possibilidade. Quer dizer, a trajetória que nós estamos hoje, o navio está caminhando nessa rota, tá certo? Claro que ainda muito longe do que está acontecendo na Argentina hoje, né? Mas é possível sim, né? O caminho intermediário pode ser também, quer dizer, você nem tanto a um lado, você faz uma composição entre o negócio heterodoxo e o negócio ortodoxo, tá certo? É possível um governo, de alguma maneira, tentar um certo compromisso aí entre as duas coisas. De qualquer maneira, eu tentei simular aqui o que seria o cenário nos dois casos. Né? Então, no cenário ortodoxo, né, nós vamos ter uma recessão ano que vem, a inflação sobe para 9%, mas depois ela começa a cair. Né? A taxa de câmbio vai para R$3, né, que ainda está abaixo do equilíbrio, mas é uma desvalorização de quase 40%. Né? A taxa de juros vai para 17%, que dá uma taxa real de uns 6%, mais ou menos. Né? O superávit primário do governo, que hoje é quase zero, vai para 3%. É o primeiro esforço fiscal sério, né, em anos. A dívida bruta fica estacionada e o déficit em conta corrente cai um pouco. Né. O senão desse cenário é uma recessão temporária, que pode durar 6 meses, um ano, difícil saber, uma inflação mais alta durante algum tempo, né. Mas se você tiver controle fiscal e monetário, essa inflação eventualmente começa a voltar. Né. E a economia retoma o crescimento pela confiança que você está injetando de que as distorções criadas estão sendo resolvidas. Né? Isso é importante, essa sinalização de futuro. Né? O investidor pensa nesses termos. Ele não está pensando hoje, ele está pensando nos próximos 5, 10 anos, o que vai acontecer. Né? No cenário argentino, você poderia manter um crescimento zero, né? Que é a situação de hoje, tá certo? Segurar a inflação aí nos 7%, né? Senta em cima do câmbio, não deixa o câmbio depreciar, né? Mantém os 2,4%. A taxa de juro mantém em 11%, né? Superávit primário do governo, zero. Esse ano vai dar 1%, o ano que vem, possivelmente, zero.
a dívida bruta vai para 70% do PIB e o déficit conta corrente se mantém em 4%, né? Com controles cambiais e tudo mais. Esse cenário argentino aqui é um cenário desastroso, entende? Porque eu acho que uma coisa desse tipo, depois de um ano praticando isso, você vai voltar àquelas especulações do passado, no calote de dívida pública, toda aquela história que nós já vivemos, volta naturalmente, sabe? Fuga de capitais. Pô, esse país não vai, agora piorou. As agências rebaixam o rating do Brasil, e aí você entra num ciclo terrível, que é o ciclo argentino, né, na verdade. Eu não acredito que esse seja o cenário mais provável, tá certo? Mas é um cenário que a gente tem que considerar hoje, né, como uma possibilidade que se nada mudar, esse é o caminho que a gente está andando, né, já desde alguns anos. Tá certo?